Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, dê um glória a Deus, né? E quem porventura não está ou ainda não conseguiu aí sentir a energia aí do último dia do congresso, vai ficar feliz em nome de Jesus, amém? Eu gostaria aqui de dar as boas-vindas à família da nossa querida irmã Arcelina, né? Como cantou aqui, né? O louvor, né, do momento de dízimos e ofertas, né, que Deus vai abençoar e engrandecer o seu nome. Deixa eu falar aqui o nomezinho de cada um. Quero dar as boas-vindas ao Flávio, a Monique, ao Gustavo, ao Fábio, a Débora, a Júlia, a Melissa, ao Leandro, a Lana, a Morena, a Maitê, ao Marcelo, a Adriana, a Manuela, a Suelen e a Sofia. Amém? Como que a nossa igreja vai receber os nossos visitantes, né? E a irmã Celina, viu? Aqui, ó, viu como é que a senhora é querida, viu? Todo mundo veio, né? Olha o caçula, qual o seu nome? Marcelo, olha o caçula, né? Que Deus continue abençoando e hoje, né, daqui a pouco vocês vão saber o que vai acontecer para eu não entregar, mas sejam muito bem-vindos. Eu agradeço o carinho de vocês, né, em participar desse momento tão especial, não só na vida da irmã Celina, mas na vida aqui da nossa igreja. Bom, e como hoje é o último dia de congresso, é um misto de sentimentos, né? Aí eu fico chorona mesmo, porque assim, um mês o Senhor nos permitiu. E como eu sempre digo, todos os congressos são especiais. Esse é o 6º congresso. Mas esse congresso ele foi diferente, sabe? Onde eu pude ver mulheres de verdade. Nesse mês de março, não subiu aqui nenhuma mulher famosa que está na mídia, mas subiram mulheres ali com as suas lutas, com as suas dores, com os seus erros, com os seus acertos. E o que tem de coincidência entre cada história é que são mulheres que não desistiram. São mulheres que permaneceram. E eu não sei vocês, né, principalmente as mulheres, mas eu me vi muitas vezes sendo representada aqui em cada uma delas. E hoje é o último dia, mas eu tenho certeza que Deus, ele, né, vai fechar com chave de ouro. E ele vai cumprir o propósito dele, né, com a ideia que ele deu desse congresso, que é mulheres comuns com histórias extraordinárias. E mais uma vez eu quero agradecer ao pastor pela confiança. Porque aos visitantes, eu já falei isso aqui na igreja, é muito difícil um pastor confiar o púlpito da igreja um mês, ele entregar para as mulheres durante um mês. A gente sabe que os congressos de mulheres eles acontecem sexta, sábado e domingo, mas o mês todo, o pastor sentar ali para ser ministrado e como ele foi abençoado. Ele riu, ele chorou, ele recebeu. E eu quero te agradecer por confiar na gente. Eu tenho certeza, como eu já falei, que o meu chamado é o encorajamento, né, Ramon? Canta, vai, pula, corre pela igreja, deixa Deus te usar, sabe? E principalmente com relação às mulheres. Mas eu sou fruto de uma pessoa, de um homem que acreditou em mim, de um homem que me encorajou, de um homem que até hoje, quando eu não estou bem, quando eu estou desanimada, quando eu estou jururu, ele pega na minha mão e diz, lembra de onde Deus te tirou e lembra da sua identidade. Então, eu quero te agradecer, né, e quero honrar a sua vida diante da igreja, né, porque, além de sua esposa, eu sou sua ovelha, eu aprendo muito com você todos os dias, porque ele também é um homem comum, com uma história extraordinária, ele não é perfeito, mas é um homem que tem se colocado na posição e tem inspirado também a minha vida, né? E continuando aqui, quero agradecer também a vocês, que como sempre nos apoiam, sabe, sempre presente, né? Esse congresso vocês abraçaram de uma forma especial. Então eu louvo a Deus e vocês não sabem da importância, principalmente as mulheres que subiram aqui pela primeira vez. A gente quando sobe aqui, principalmente quem está começando, é um misto de sentimentos. Primeiro pelo peso da responsabilidade de trazer a palavra, ou ainda que falando da gente, não é sobre a gente, é sobre Jesus na nossa vida, é sobre o que ele fez. E às vezes a gente chega aqui, não é, irmã Cristiane, com aquele friozinho na barriga, sabe, com o peso da responsabilidade, e quando a gente olha para vocês, a gente sente esse acolhimento, a gente sente esse amor. Então que a nossa igreja ela nunca perca isso, que a gente guarde em Deus a nossa essência, sabe, da simplicidade, do amor, do acolhimento e principalmente de valorizar não só o que é glamuroso, porque isso, na verdade, para Deus não tem valor, mas valorizar o que é de verdade. E continuando aqui, né, já agradeci, né, e a Deus, né, também por me permitir
estar aqui por mais um ano, na verdade, o 6º ano, por Ele ter me dado saúde, por Ele ter renovado as minhas forças. Março não foi um mês fácil, até porque o ministério não é só o que vocês veem aqui, né? Inclusive, Laurinha está em casa com febre. E quem é mãe sabe, né? Então, eu estou aqui, mas o coração está apertado, sabe? Mas ministério é isso. E eu não estou falando aqui para você ter pena de mim, mas é para compartilhar que o ministério não é só o que você vê, sabe? E Deus, ele tem me sustentado como tem sustentado cada mulher que tem se colocado na posição. E falando de mulheres que têm se colocado na posição, o dia de hoje, né, ele vai ser um pouquinho diferente. Mulheres comuns, com histórias extraordinárias. E Deus, ele colocou no meu coração de convidar algumas mulheres. Ao longo do mês de março, 6 mulheres subiram aqui ao altar, 7 comigo, mas eu acompanho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de acompanhar todas as mulheres da igreja, principalmente aquelas que me permitem, eu vou estar mais perto, eu vou orientar. E Deus colocou no meu coração o desejo, pastor, de convidar algumas mulheres aqui nesse altar, na verdade, aos visitantes, né, a Praça Viva, porque o tema é Mulheres Comuns com Histórias Extraordinárias. Deixa eu te contar a minha história. E antigamente, a irmã Arcelina deve saber, a praça ela era o cenário perfeito para que histórias fossem contadas e compartilhadas. Por isso, aqui o nosso cenário é uma praça. Eu gostaria de chamar aqui, primeiramente, eu gostaria de chamar aqui algumas irmãs. Bruna, Isabela e Ivana. São irmãs que vão compartilhar um breve testemunho. Cada uma vai trabalhar algo que Deus tem feito na vida delas. Vai ser um breve testemunho, elas vão aqui passar aqui, elas vão sentar aqui no banquinho, né, simbolizando, né, a irmã Bruna, a irmã Isabela e a irmã Ivana. E elas vão compartilhar um pouquinho, né, mulheres comuns com histórias extraordinárias, um pouquinho do que Deus tem feito na vida delas e cada uma abordando ali uma área. Irmã Bruna. Boa noite, igreja, a paz. Bom, eu sou Bruna, sou uma mulher comum com uma história extraordinária. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como eu era antes de Jesus e como eu estou agora com Jesus. Eu era imatura, insegura, instável, inconstante. Eu não acreditava nos processos, eu não entendia o deserto. E agora com Jesus, o aprendizado que eu tiro hoje, o que Jesus me deu, foi a postura, a palavra constância. Com a constância, eu aprendi que processo tem dor, tem choro, tem desafios. O processo tem aquela vontade de desistir de tudo. Mas com Jesus, com Deus, nós temos, eu e você, nós temos o alívio, a graça, o poder de Deus, o socorro de Deus em nossas vidas. E pela constância que Deus me deu, que Deus trabalha em mim a cada dia, eu consigo entender, diante da igreja hoje, que eu só estou de pé, diante de todos os processos, para passar todos os desertos por causa dele, por causa dessa constância que ele trabalha em mim. Ele trabalha em mim através da constância, o meu caráter. Ele trabalha em mim a minha fé. Ele trabalha em mim o meu crescimento espiritual. Ele me deu até hoje forças para cuidar, instruir, admoestar o meu filho, mesmo sozinha, nos caminhos do Senhor. E é por isso que a minha palavra hoje para a igreja, porque Deus tem me sustentado com a constância. Eu sou constante, forte e corajosa. Agora eu quero chamar a irmã Isabela. Boa noite, a paz. Eu também sou uma mulher comum, com uma história extraordinária. E a minha história é sobre uma mãe que não desistiu e não desiste nunca do seu filho.
Assim como Deus nunca desiste da minha vida, eu também nunca vou desistir da vida dele. E nesse processo de deserto que eu passei, né, com ele, eu vivi dias terríveis. Eu vivi dias que eu pensei que não suportaria. Eu vivi dias que eu pensei que seria minha morte, mas Deus em todo o tempo esteve ao meu lado. Ele segurou a minha mão, ele me carregou no colo, e quando eu clamava pela vida dele, porque o cenário era muito terrível, eu clamava por livramento, por cuidado, Deus estava me tratando, eu recebi a cura, eu fui liberta, eu fui transformada a ponto de florescer no deserto. Eu floresci na vida da minha família, eu floresci na minha vida, na vida da minha igreja, no meu ministério. E hoje as coisas já estão melhores. Esse testemunho ele não está completo, né? Deus ele está escrevendo uma nova história para o Juan, finalizado com sucesso. Mas eu já conto aqui, né, uma parte de que hoje eu já sei, já sinto um refrigério de Deus na minha vida. Então, é isso que eu queria passar para a igreja. E queria dizer, não desista do que você tem pedindo, né? Decida hoje mudar de vida, decida hoje se conectar totalmente com Deus, decida hoje frequentar os cultos de quarta-feira, que é o local, o dia que a gente tem estratégias para conseguir vencer tudo isso que eu venci. E é isso. Floresci no deserto e Deus ele vai continuar, aí vai finalizar essa linda história. Olha, a irmã Isabela, ela rompeu uma grande barreira hoje, né? Eu estou muito orgulhosa de você. Queria chamar aqui agora a irmã Ivana. Boa noite, a paz. Eu também sou uma mulher comum com uma história extraordinária. Faz exatamente 2 anos que eu entrei pela primeira vez aqui na igreja, fui até no congresso de mulheres. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei completamente dilacerada, com a minha alma muito ferida, mas com alguns gabinetes, com algumas mensagens, com algumas orientações do pastor e da pastora, eu permiti que Jesus entrasse em meu viver. E eu só queria contar um relato que aconteceu aqui no congresso desse ano. No primeiro domingo, no culto em que a pastora nos trouxe uma palavra, ela pediu que no final nós orássemos e colocássemos a mão no nosso coração. Assim eu fiz um pedido específico e naquele momento eu pude ver a glória de Deus na minha vida. Foi porque eu fiz um pedido bem assim específico para o Senhor e naquele momento eu vi uma sombra muito escura ao meu lado direito e no mesmo momento que eu vi essa sombra escura, eu vi uma luz muito forte, mais forte que o sol que estava lá fora. E eu pude ver que ali naquele momento o Senhor estava me libertando da opressão que estava em minha vida. Então, o que eu quero deixar como registro é que vale a pena. Eu ainda estou vivendo o meu processo, mas vale a pena permanecer. E digo também que isso tudo só foi possível porque eu me permiti ser tratada, eu me permiti ter um coração ensinável. E aqui no púlpito eu quero agradecer à pastora Paula e ao pastor Ney por todos os ensinamentos, por todas as palavras, por todas as lágrimas que eu derramei, porque hoje eu posso dizer que eu estou sendo curada e restaurada. Não só eu, mas a minha vida, minha família, meus filhos, nós estamos sendo curados e restaurados. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu quero agradecer às irmãs. E agora eu quero chamar aqui a irmã Kelly Maísa e a irmã Rose Ramos. Vamos aplaudir ao Senhor também pela vida das irmãs. Irmã Kelly, irmã Maísa e a irmã Rose Ramos. Um pouquinho mais de mulheres comuns com histórias extraordinárias. Isso.
Isso, a irmã Kelly pode levantar. Boa noite, a paz do Senhor. Eu me chamo Kelly e também sou uma mulher comum com história extraordinária. Bom, a minha história começa um pouquinho ali na adolescência, né? Onde eu convivia com os meus pais e eles brigavam muito, né? O meu pai, no caso, gostava muito de uma farra, traía minha mãe e assim tinha muita humilhação, muita tristeza. Eu não tinha projetos, sonhos, expectativa de vida. Achava que aquilo era normal e era o que a gente tinha que viver. Entrei numa depressão sem saber que era uma depressão, me calava, ficava muito quieta. E aí começamos a fase de namoro. Tive uns 2 namorados que também fizeram a mesma coisa, de traição. E aí mesmo que eu achava que aquilo era normal. Até que eu comecei a andar com Cristo, viver com Cristo. E a primeira coisa que ele fez em minha vida foi preencher um vazio que existia. Mesmo que eu vivesse, né, eu, meu pai, meus 2 irmãos em casa, eu vivia um vazio muito grande. E ali ele preencheu aquele vazio. E fui andando, caminhando com Cristo, até que eu conheci o meu marido, né? Uma coisa que a gente fez, ele fez que eu nunca tinha vivido, mesmo tendo namoros longos. Ele me pediu em noivado, ele me pediu em namoro, ele me pediu em noivado e ele me pediu em casamento. Noivamos, casamos, tivemos a Larissa, né? E eu vivo hoje, né? Realizando os sonhos de Deus em minha vida. Estamos no processo, estamos ainda sendo transformados, né? Mas hoje eu tenho projetos, hoje eu tenho expectativa de vida, com o conselho também dos pastores, orientações, a gente vai vivendo a nossa vida. E hoje a gente tem uma coisa simples que na minha casa, minha mãe está até ali hoje, a gente não tinha, né? Que era talvez um almoço no domingo, talvez uma conversa, e hoje eu vivo isso. Então, assim, como a irmã Ivana falou, que eu permiti Deus entrar na minha vida, eu permiti Ele me tratar, né? E hoje eu vivo uma coisa que na adolescência eu achava que era impossível. E hoje eu realizo os sonhos de Deus em minha vida. Irmã Maísa. A paz, boa noite. Eu também sou uma mulher comum, com uma história extraordinária. Antes de conhecer Jesus, eu tinha medo, eu tinha culpa e eu não sabia quem eu era. E o inimigo também sabia. E isso é muito perigoso, porque a gente dá liberdade para ele agir na nossa vida, na nossa casa, no meu casamento. E então, um belo dia eu falei, eu preciso ter um encontro com Jesus. E já que Jesus apaga nossas transgressões, ele não lembra do nosso passado, eu queria ter um encontro com Jesus. E não foi quando eu aceitei ele, não foi quando eu me batizei, foi quando eu li, quando me buscares, me acharás, quando me buscares de todo o coração. E eu falei, Jesus, eu quero te encontrar, eu quero te buscar. E então eu passei a dar liberdade para o Senhor agir na minha vida, para o Senhor entrar na minha casa e me transformar. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade. Só que muitas das vezes a gente não tem maturidade para aceitar que a vontade que é boa, perfeita e agradável não é a nossa. E o Senhor, ele começa a afastar pessoas, ele começa a mudar o seu ambiente e você não entende. Mas a partir do momento que você continua buscando ele, você vai entender que o Senhor só está procurando a sua disposição. A sua disposição de procurar ele, a sua disposição de ouvir ele. E o mais importante, a sua disposição de obedecê-lo. E hoje eu não tenho mais dúvida da minha identidade. Hoje eu tenho certeza que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou herdeira. E eu, assim como você, o Senhor só está esperando uma decisão nossa de buscá-lo verdadeiramente todos os dias. Amém. Irmã Rose Ramos, Rosemary, né? Ramos. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Eu sou a Rosemary, como a pastora falou, sou a Rosemary Ramos, né? Eu sou, com muita gratidão que eu estou aqui hoje, né?
eu venho falar da minha vida antes de Jesus, né? Então, antes de Jesus, eu era uma pessoa triste, sem esperança, amargurada. Eu vivia um vazio existencial, independente de onde eu estivesse. Podia estar num lugar mais alegre que fosse, com muitas pessoas, mas aquele vazio dentro de mim me tornava uma pessoa muito triste, uma pessoa oprimida, e assim eu não tinha prazer em nada, né? E assim eu acabava sendo uma pessoa que era uma boa companhia, na verdade, né? Mas enfim, mas então, o que aconteceu? Eu vivenciando o amor de Deus, foi quando realmente eu decidi que sozinha não dava, que eu tinha que realmente ceder e buscar esse Deus que pode todas as coisas, né? Que é o que nos criou e ele sabe como nos tratar, né? Então, assim, eu comecei a vivenciar o amor e o poder de Deus. Quando Jesus passou a fazer parte da minha história, né? Eu pude vivenciar a minha transformação e o milagre da vida, que foi através do meu filho, que para a medicina o diagnóstico era de morte, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está vivo e hoje ele está aí, já com 46 anos, glória a Deus, né? E assim, irmãos, mesmo assim, mesmo eu tendo um encontro com Deus, passei por várias situações e chegou um dia que eu disse assim, olha, eu não quero mais saber de nada, não quero mais nada, eu vou continuar assim até aonde, porque eu não sabia, eu não estava sem direção. Aí foi quando eu recebi um convite da minha vizinha, né? Que nesse dia eu saí no portão e eu fui lá falar com ela e ela me convidou para conhecer este lugar. E eu disse: eu vou lá, mas vai ser a última porta que eu vou procurar. E se lá eu não encontrar o que eu preciso, né? Acabou, chega, não dá mais. Vou viver por viver. E, gente, é muito bom, é transformador, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. E detalhe, gente, eu vou fazer um ano aqui ainda. Olha, eu já estou aqui em cima, mas só Jesus sabe. Cheguei aqui, só chorava. Mas aqui, verdadeiramente, eu encontrei mulher de Deus, maravilhosa. Tem idade? Meu Deus, muito obrigada. Tem idade para ser minha filha, meu pastor tem idade para ser meu filho, eu tenho o maior carinho por ele, entendeu, gente? E pela igreja também, eu amo vocês, irmãs, eu tenho o maior prazer de chegar aqui e encontrar vocês, abraçar e ser abraçada. Muito obrigada, meu Deus, por tudo isso, e a vocês também. Glória a Deus. E por isso a importância de convidar pessoas. Às vezes a gente pode sair, por favor, Deus abençoe. Às vezes a gente pensa assim, não tenho facilidade de evangelizar, mas um convite pode mudar a vida de uma pessoa. E para a gente fechar essa parte do culto, eu gostaria de chamar, né, as demais irmãs, a irmã Fabiana, a irmã Rose Bernardo e a irmã Jandira, para a gente poder fechar aqui essa parte de testemunhos. Isso. Irmã Fabiana, irmã Rose Bernardo e irmã Jandira. Mulheres corajosas que aceitaram o desafio e parabéns, eu estou muito orgulhosa de vocês, viu? Né? E aqui, né, vamos começar com a irmã Fabiana. A irmã Fabiana vai compartilhar aqui um breve testemunho, né, sobre o que Deus tem feito na vida dela. A paz, igreja, boa noite. A minha frase é: antes de Jesus, eu sobrevivia. Eu recebi um convite da irmã Vanusa, que no caso é minha prima. Não, ela está aqui, não? Ali. E para vir numa quarta-feira, no dia de estudo, eu vim. E daí a minha vida mudou totalmente. Com tudo que eu aprendo com o pastor. Tudo que eu aprendo, eu executo todos os dias na minha vida, tendo constância com Deus, busco o Senhor todos os dias. E com a minha pastora, os conselhos, todos os conselhos,
no dia 31 de dezembro, quando eu pedi, pastora, me ajuda em oração. Eu estava totalmente destruída. Aí aquela oração específica, eu consegui me libertar e consegui dormir tranquilamente. Nas orações sobre o guardar o coração também, que eu nem sabia, ela me ensinou. Hoje eu aprendi a guardar o meu coração. E a partir do estudo eu fiz um voto com Deus. E a minha vida foi transformada. Passei a frequentar de forma assídua o culto de quarta-feira. O estudo do pastor e o aconselhamento da pastora fez toda a diferença na minha vida. Esse mês de março faz 1 ano que eu estou na Viva, no Ministério Viva. Em 1 ano, Deus fez o extraordinário na minha vida e da minha família. E hoje eles também estão ali, ó. Meus 2 filhos, meu companheiro e minha nora, que eu amo muito. E eu não posso deixar de falar sobre o dízimo, porque o dízimo, muitas pessoas se apegam a não dar o dízimo, se prendem com medo. Eu vou dar, vai faltar, não vai faltar. Tenham fé, porque meu filho começou a frequentar a igreja desde os 7 anos, aos 18 se batizou. Eu falava, ele às vezes tinha alguns problemas, eu falava, eu não era cristã. Ele era, eu falava, dá o dízimo, meu filho. Ele, mãe, mas é muito dinheiro. Eu sempre falava, dá o dízimo. Mesmo ele conseguindo as coisas, eu falava, dá o dízimo. Aí ele se prendia ao dar o dízimo. Até que então, eu vim para o Viva, ele veio também, eu estou aqui, está fazendo 1 ano, ele começou em outubro, ele começou a dar o dízimo, Deus está honrando ele, tá para casar, Deus está honrando, na casa, conseguiu casa, conseguiu os móveis todos, Deus está honrando ele e a minha nora plenamente. Tudo que eles estão conseguindo não é nada de herança de ninguém, eles vão pagar com o suor do trabalho deles, que eu acho que é o mais importante, não herdar nada de ninguém que não seja, que venha do lado bom, né? Nós sabemos das maldições hereditárias, né? Então, graças a Deus, é algo que nós lá em casa conseguimos estartar em orações. E a minha filha Thaís, a pastora já sabe, eu perguntei a ela, o pai da minha filha faleceu, eu falei, a minha filha vai receber tal valor, eu quero ensinar ela a plantar na casa do Senhor, então como eu tenho que fazer para ela dar? É oferta? É dízimo, pastora? É pastora? Dá como dízimo. E ela, segundo mês que ela deu o dízimo, antes de chegar o segundo mês, ela já foi abençoada no pré-vestibular sem pagar nada. Então, é aquilo, não tenham medo de dar o dízimo, não vai faltar, Deus vai prover sempre. Tenham fé, porque eu sou prova viva. Mesmo quando eu não era cristã, eu sempre falei para o meu filho. O Léo é mais, porque meu filho é meu amigão, né? Meu braço direito, meu esquerdo, meu coração, tudo. Eu sempre falei, meu filho, a gente tem que honrar a casa do Senhor, sempre, sempre. E ele, graças a Deus, ele está indo muito bem. Vai lá em casa, a gente lê o devocional, tudo direitinho. Então, hoje em dia, nós todos sentamos na mesa, oramos e agradecemos sempre. Entendeu? Amém, isso. Agora a irmã Rose Bernardo. Boa noite, irmãos, a paz. Meu nome é Rosemary. Eu sou uma mulher comum com uma história extraordinária. Tem que ser rápido, né, irmão? Não posso demorar, porque posso pregar? Não posso, então tem que ser. Então, um dia eu tive que ir a um consultório médico, porque era exame de rotina, e eu fui com meu esposo, Jorge. Se eu falar irmão, é ele, tá? Então, eu fui com o irmão até o consultório. Cheguei lá para fazer um exame de rotina, né?
E a doutora, ela olhou, aí eu olhei para ela e falei, ai, Jesus, toma essa mulher nas tuas mãos. Ela falou assim, você está com câncer. Mas, de imediato, primeiro que ela fez o exame, mandou tomar o contraste. Quando ela mandou tomar o contraste, eu já fiquei sobressalteada. Mas eu falei, o senhor está no controle, eu estou tranquila. Aí, quando eu saí, já com o diagnóstico que ela tinha me dado, eu falei, irmão, mole, ela falou que eu estou com câncer. Meu marido desmoronou, né? Ele não aguentou. E com 15 dias depois, ele que estava voltando com câncer. Ele estava com câncer no reto, agressivo demais. E eu olhei e falei, Senhor, eu creio no teu milagre. Eu vou recuar e vou cuidar do meu marido. Porque ele é mais frágil. Ele era mais frágil. Falei, não tem problema não, irmão, a gente vai conseguir. Então, eu fui em frente. E foi 1 ano, porque ele não se acostumou a colocar a bolsa de colostomia. E eu me especializei nisso para poder dar apoio a ele. Eu não podia deixar ele desmoronar, né? Porque ele era muito frágil. Era um homem, mas também é frágil, né? E eu fiquei ali naquela luta com ele, foi 1 ano. E quando fez 1 ano, eu falei, irmão, agora eu preciso me tratar. Ele falou, não, vai, pode ir. Eu voltei lá, era a mesma doutora. Quando eu entrei, ela olhou para mim. Falei, ai, Jesus, toma essa mulher nas tuas mãos. Aí fui. Quando eu cheguei lá, que ela fez, ela mandou logo tomar. E fez o exame, aí ela ficou assim olhando, eu falei, Senhor, eu vou crer que eu estou curada, porque do jeito que essa mulher está olhando, o negócio está moldando, não tem mais nada. Né? Falei, mas o Senhor está no controle. Aí ela olhou para mim, eu falei, estou curada, não estou, doutora? Ela falou, olha, não aumentou 1 milímetro a sua mancha. Está exatamente como estava. Eu creio que você tenha sido curado. Aí eu falei, eu creio nisso também. Aí saí, ela falou, vamos marcar a cirurgia, porque tinha que fazer um cone no colo do útero, porque se refaz. Né? Eu fiz a cirurgia, não precisei tomar nenhum remédio, não fiz nenhuma químio, né? E faz 20 anos eu estou curada, em nome de Jesus. Ela falou no meu ouvido, quer me matar, né, minha filha? Ai, pode sentar ali, né? E agora deixei para o finalzinho, né, a nossa querida irmã Jandirinha. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu me chamo Jandira, sou mais uma mulher com uma história extraordinária. Bom, em 94, eu tinha um filho. Era eu que ia passear em São Paulo. A minha cunhada me deu uma passagem, não sei porquê, para eu ir. Aí eu não achei certo, ele trabalhando de segunda a sexta, eu ir passear e ele ficar em casa, né? E eu tinha minha filha com apenas 4 anos de idade. Aí tirei a roupa da bolsa, liguei para minha cunhada, perguntei se eu podia dar a passagem para ele. Ela falou que podia. Quando ele chegou, eu falei que eu não ia mais, quem era ele. Ele foi igual uma criança. O sorriso foi de um lado da outra. Foi. Lá, em véspera de voltar, escutou uma história que tinha um lago e cada pessoa que ia lá se afogava. Ele quis ir conhecer. E quando ele foi sair desse lago, ele se afogou também. Aí imagina como é que eu fiquei, né? O meu mundo acabou, desmoronou, fiquei muito mal. Eu só não fui em macumba, mas tudo quanto é lugar eu ia tentar entender por que ele tinha ido, né? Mas aí a minha filha se converteu, me trouxe para a igreja e aqui estou, fui curada. Hoje em dia eu posso dizer que superei, né? Graças a Deus. E eu falo para algumas mães aqui que perdeu o filho, que não desista, continue, que Deus é a cura para todos os males, tá? É isso que eu tenho que falar para a igreja. Quando eu fiz quando eu fiz o convite para a irmã Jandira, né? Fica tranquila. Quando eu fiz o convite para ela, ela falou que Deus já havia colocado no coração dela para ela poder compartilhar, sabe? O remédio é Jesus. A gente que é mãe, né, não tem como imaginar superar uma perda dessa, e é diária, né? Mas o que a irmã Jandira fez? Ela não só aceitou a Jesus, como ela dedica parte da vida dela para Jesus, né? E ele tem suprido isso.
E a mensagem que a irmã Jandira deixa, né, para a gente nessa noite é: independente do que você tenha perdido, Jesus, ele é o remédio. Ele é capaz de suprir e de curar qualquer dor. Que Deus te abençoe, e eu agradeço, tá, pela confiança de você compartilhar. Não esqueceu nada, falou o que tinha que falar, tá bom? A irmã é bênção, é corajosa. Deus abençoe. Eu quero agradecer às irmãs aqui, né, por todo o carinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês, né? Um pouquinho da história de cada uma, e dessa forma a gente vai fechando aqui, né, o nosso último dia de congresso. E dando continuidade aqui, né, ao nosso congresso, agora eu vou pedir a ajuda do pastor, né, dando continuidade. Passamos o mês inteiro ouvindo relatos de mulheres comuns com histórias extraordinárias. E Deus colocou no meu coração o desejo de homenagear a irmã mais madura, mais experiente aqui da nossa igreja, que é a nossa querida irmã Arcelina. 92 anos, né? Esse ano, com a permissão do Senhor, em agosto, 93 anos, tá bom? E o pastor vai trazer a senhora aqui, tá bom? Para a senhora poder sentar aqui no banquinho. Isso, pode vir devagarzinho. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da irmã Arcelina. A irmã... Oi? Falei 92 anos, pode ficar sentadinha aqui. Hoje. Oi? Sou uma peça. Ela falou que Paula, você é uma peça, né? Uma benção, uma benção. Ô, gente. Ó, fica sentadinha aqui. Quer que o pastor fique aqui com a senhora? Isso, né? E eu quero agradecer a senhora por ter me permitido contar um pedacinho da sua história, tá bom? Porque há uns 2 meses atrás, no final de um culto, eu pedi permissão. Eu falei: irmã Arcelina, a senhora me autoriza a ver com a irmã Marlene para eu poder contar um pedacinho da sua história? E a senhora autorizou, tá bom? Então, eu com muito carinho, com muito respeito, que eu vou contar um pedacinho da sua história, porque 92 anos é história, não é isso? Então, vamos lá. Arcelina de Oliveira Silva nasceu em 8/8/1932, na cidade de Pernambuco, né? Pernambucana, por isso aí essa força, né? Casou aos 21 anos. Aos 22 anos, teve sua primogênita, a nossa querida irmã Marlene. Aos 27 anos, aceitou a Jesus, e daí vem o diferencial dessa mulher tão forte. Aos 35, sofreu uma separação, ficando sozinha com os 3 filhos. Depois disso, não se casou mais. Chegou ao Rio de Janeiro em 1960. Com 35 anos, foi alfabetizada, gente, terminando o primário aos 40 anos. Teve seu primeiro emprego formal aos 37 anos como merendeira de uma escola estadual. Na história da irmã Arcelina, tem um pouquinho de cada mulher que se encontra aqui, né, irmã Arcelina? Tem sofrimento, tem lágrimas, tem perdas, tem coragem, tem fé, determinação e muita superação, não é isso? Tem uma mãe incansável que, mesmo aos 92 anos, zela e cuida do seu filho como ninguém. Uma mãe que, assim como tantas aqui, oram e sonham com o dia que seu filho se renderá a Jesus. E, acima de tudo, na história da irmã Arcelina, tem muito a presença de Jesus. E é isso que faz da senhora uma mulher comum, simples, mas com uma história extraordinária, né? Glória a Deus! E para a gente entender um pouquinho mais da história da irmã Arcelina, né, a gente preparou um vídeo com muito carinho, com fotos, com depoimentos, para você entender e conhecer um pouquinho mais da irmã Arcelina. Pode colocar. Essa criança no colo, olha.
Irmã Marlene do lado. Irmã Arcelina. Com os 3 filhos. A carteirinha dela, né, de estudante do trabalho, né? Trabalho ou estudante? Trabalho. Com a sobrinha Suelen. A sobrinha Adriana. Olá, tia, tudo bem? Espero que a senhora esteja com bastante saúde. E hoje eu estou aqui para agradecer à senhora por tudo que a senhora fez na minha vida. Uma senhora que sempre esteve presente nos momentos bons e ruins pelos quais eu passei. A gente cresce, a vida vai tomando rumo, né? Hoje eu estou bastante distante do Rio de Janeiro, mas eu continuo pensando em vocês, tendo vocês dentro do meu coração. A senhora, desde quando eu era pequeno, já me carregava nos braços, né? E hoje eu posso falar também pelo meu pai, pela minha mãe, que foram pessoas que a senhora ajudou também por demais. Participou da vida deles por demais. Falo também pela minha irmã Márcia, que a senhora também esteve presente em todos os momentos das nossas vidas. A senhora sempre foi e é uma mulher guerreira, uma mulher que nunca esmoreceu diante de nenhum problema. Nunca a vi reclamar de nada. Nunca. Então, é um exemplo que eu tenho na minha vida. Agradeço a senhora por tudo que a senhora fez na minha vida. Eu teria que ficar aqui a vida inteira falando, contando tudo que a senhora fez por cada um da minha família. Eu só tenho a agradecer. Pena que eu não posso falar tudo, nem muito, mas fica aqui a minha homenagem, o meu agradecimento por tê-la como minha tia e por tê-la na minha vida até o dia de hoje. Muito obrigado e que a senhora seja, nesse dia, bastante feliz com essa homenagem que está sendo feita para a senhora. Um beijo, fica com Deus, muita saúde e paz para a senhora. Oi, irmã, a gente está aqui para agradecer a senhora pelo carinho, por sempre ter orado por mim, obrigada por ficar aqui comigo, com a minha família. Parabéns pela mulher forte que a senhora sempre foi, por toda a luta que a senhora sempre passou e por resistir firme. E obrigada pelo carinho de sempre. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Olá, que honra fazer parte dessa linda homenagem. Eu quero dividir com a senhora Salmo 71, 18, na segunda parte, que diz
nova geração. Deu poder a todos que vierem depois de mim, através da vida da Senhora, aconteceu algo maravilhoso e um milagre, que é conhecer a única Senhor Salvador das nossas vidas. Mais uma vez, uma honra fazer parte dessa história e se preparar, Dona Sila, para ver muito mais. Ainda tem sonhos a serem realizados, metas a serem cumpridas. Como a vida da Senhora. Olá, tudo bem? Queria aqui para dar os parabéns para a senhora. Já ela tem vida realmente e dizer que durante todo o tempo a senhora deu algumas dicas, exemplos, né? Do jeito da senhora, nervosa, arretada, né? Não sei muita história da vida da senhora, mas só assim que demonstrou força, do seu jeito. E um versículo que sempre me chamou a atenção, desde novo, só assim, até hoje, né? Fala assim, lá em Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi injusto desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Então, esse pessoal é sempre colocou pra gente, né? Eu nunca vou ver a minha família mendigar pão. Ela fala assim, e os meus filhos ninguém virá mendigar o pão. Bora, te amo, eu também sempre para sua vida. Oi, Isa, tudo bem? Eu estou aqui passando em casa. Como a senhora é importante para mim? Eu amo muito a senhora, do jeito que a senhora é, essa mulher guerreira, trabalhadora, esforçada, gente a Deus. A senhora é muito importante para mim, para a nossa família. E a senhora merece tudo de melhor, todo o carinho do mundo. A senhora é incrível. Eu amo muito a senhora. E quer falar? Oh, meu amor. Deus, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? É, filho. Olha, eu agradeço a Paula e ao pastor Ney, que sempre tinha vontade de conhecer o pastor Ney, porque era da Batista, eu era da Batista, você sabe. Então, aí não conhecia Ney, não era Ney. Aí tinha vontade de conhecer Ney. Aí foi tempo que Marlene disse assim, mãe, é o Ney que está lá. Eu digo, Ney? Ney? Eu vou ver para conhecer Ney. Aí, conheci, graças a Deus, obrigado por você estar aqui, todos aqui, e continue, nem que esteja passando o que eu passei. Nem que passe o que eu passei. Eu estou com 92 anos, né? Vocês sabem, 92. Com 35, eu tomei conta de 3 filhos. 3 filhos, olha meu caçula. Esse ali. Esse magrinho lá é meu neto. É filho do magrinho. Esse gordão é. Olha o caçula. Olha meu genro. Meu genro não é filho. Ó, falou que o genro é filho, hein? Não é nem meu filho. É meu filho. Ah, meu filho. É o caçula, né? Meu neto. A irmã Marlene é o quê? É a mais velha, é a primogênita. A irmã Marlene. Marlene. Isso, é a primogênita. É, Marlene é a mais velhinha que tomou conta deles. Que criou os irmãos. Tomou conta deles para eu lutar pela vida para dar a eles o pão de cada dia. Tá? Tá, irmã? Pois é. Por isso eu digo a vocês, aquela ali também, ó. Já é bisneta, essa de vermelho. Linda. É, essa outra também, tudo é família, neto, sobrinho, genro. Genro não, filho. Esse ali é um filho. É um filho. Ó, vocês continuem se entregando nas mãos de Deus. Amém. Porque Deus é que é poder, verdade e vida. Amém. Ele dá o pão de cada dia, ele dá tudo o que a gente precisa. Amém. Olha, não pode falar mais não, né? Pode. Fica à vontade. Eu um dia, é só o Rio, o Nordeste todo eu andei. Que tinha um marido que só ele parecia.
Aí eu digo, meu Deus, aonde é que eu vou criar meus filhos? Eu quero um lugar para recriar minha cabeça, que Deus vai me dar. Aí fui a minha vizinha, cheguei, fui Só Deus podia fazer a gente entrar ali, naquele lixo, naquele de cavalo, de tudo, com licença a palavra que eu estou falando. Aí a irmã Nita Machado me levou, disse, ó, irmã, eu vou levar, você quer ir na Igreja Batista? Eu digo, quero. Aí ela disse assim, eu cheguei lá na Batista, eu digo, meu Deus, eu quero um lugar para reclinar minha cabeça. Amém, Deus. A desesperada mesmo. Aí, quando foi com 3 meses, comprei um terreno lá, fui lá na Rua do Rosário, está o terreno até hoje. Não posso fazer nada, mas tem aonde cobrir minha cabeça. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado por vocês me aturar e todos têm que entregar na mão de Deus. Amém. Tá bom, Paula? Obrigado, Paula, obrigado. Meus irmãos, vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. Eu caçulinha. São 92 anos de história que está diante da igreja. Isso é o poder de Deus na prática. Ela falou, nós conhecemos a história dela, ela veio para cá e ela chegou na rodoviária e não sabia para onde ir, não tinha para onde ir. E Deus providenciou uma pessoa que ajudou no processo e para que ela conseguisse, em Deus, estar num lugar. Uma pessoa da família Nita, apresentou o evangelho para ela, onde ela pediu pessoalmente a Deus, do jeitinho dela, Senhor, me ajuda. E aí aquilo que a gente tanto fala nesse lugar. Deus vai lá e faz com que ela viva 92 anos, com filhos, netos e bisnetos. E ela, mesmo sem ter estudo, ela conseguiu 2 matrículas, não é isso? Na vida profissional, ela conseguiu. Graças a Deus, hoje ela tem o dinheirinho dela, tem a vida dela, tem aonde sustentar ali a vida dela como ela pediu para Deus. Então, isso é o testemunho vivo do poder de Deus. A nossa gratidão à família da irmã Arcelina por estar aqui hoje, isso demonstra um carinho e uma consideração. E vocês sabem, a gente vai gravar aqui esse pedacinho, vai dar para vocês, porque é a história dela que tem que ser passada de geração em geração. Assim como a netinha, já está levando adiante, vi no colo da mãe, na barriga, na verdade, e está uma moça aí linda. Então, que Deus continue honrando a descendência da irmã Arcelina. Irmã Arcelina, nós temos uma lembrancinha para a senhora pastora aí, aqui, Isso. Marcelo, que é o filho, vai colocar essa rainha. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. É uma rainha essa mulher. Tá bom. Isso. Meu caçula. Isso. Isso. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmã Arcelina. Lembra minha mãe, se deixar é história atrás de história, irmã Marlene? E não queria falar, irmã Marlene? Imagine se quisesse, Vai lá, meu amor. Que Deus te abençoe muito, muito, tá? Marcondes, não. Ela sempre fala, não esquece do Marcondes. Estamos orando por ele. Esse filho, em nome de Jesus, será encontrado por Deus. Amém? Quer ver ele aqui? Que assim seja, em nome de Jesus. Você crê? Dê uma salva de palmas ao Senhor e diga, assim seja. Amém. Vai lá, irmã, Deus abençoe. Vai lá, caçulinha, leva ela. Isso, devagarzinho. Isso, devagar, bem devagar. Amém. Amém. 92. Senhor, nos conceda essa graça. Amém. Caminhando para o fim, que coisa linda, A irmã Arcelina, uma mulher comum com uma história extraordinária, e ela representa muito bem aquela mãe que não esquece do filho, sabe?
porque não tem uma vez só que ela se encontre comigo e ela não diga: Paula, ore pelo Marcondes, né? E hoje não foi diferente, ela me abraçou e falou: não esquece de orar pelo Marcondes. Então ela representa as mães que não desistem aí dos seus filhos. E eu gostaria de chamar aqui todas as preletoras, né? A irmã Rosângela, a irmã Manu, a irmã Marisol, a irmã Vanusa, a irmã Liliane e a irmã Sandra, que foram as preletoras desses domingos, que compartilharam com a igreja suas histórias extraordinárias. E para esse encerramento, eu perguntei ao Senhor, porque o que vocês estão vendo aqui é a palavra rema, gente. Sabe? A palavra rema, talvez você, né, pense assim: mas cadê a pregação? A pregação foi feita. Amém? Porque a pregação é Jesus do início ao fim. As histórias falam de um encontro com Jesus, falam de uma transformação, falam de milagre, falam de dedicação. E a palavra que Deus colocou no meu coração para estar fechando o congresso está lá em Salmo de número 126, 5 e 6, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E todas essas mulheres aqui, irmã Rosângela falou sobre cura e restauração. Ela plantou debaixo de muita lágrima. Como eu já falei, muitas foram as vezes que ela sentadinha ali onde está a Adriana, não é isso? Ali de verde, né? Só sabia chorar. Então ela foi uma mulher que plantou com lágrimas e ela está voltando, né, com os seus molhos ali com alegria. A Manu, uma jovem, né, que no início da sua adolescência, por vários conflitos, em um determinado momento já havia desistido de viver. A irmã Vanusa, que história, sabe? Passou por separação, dificuldade, né? Um filho cadeirante e mesmo assim se manteve firme. A irmã Sandra, que representou muito bem a força de uma mulher bem posicionada em Deus. A irmã Marisol, né, que falou sobre eu nasci para servir, passou por tanta coisa, mas mesmo assim o legado que ela tem deixado é de servir ao Senhor. A irmã Liliane também, né, eu fui liberta, né, para um propósito. Ela mostrou para a gente, através da história dela, que não importa a sua história. Jesus, ele não só te encontra, como ele te limpa, ele te lava, e ele usa a sua vida. Então, o resumo de todo este congresso, Mulheres Comuns com Histórias Extraordinárias, serviu para falar para mim e para você: não importa qual seja a sua história, não desista, permaneça. A história da irmã Celina, como ela bem falou, né, 92 anos de muita luta, muito sofrimento, muitas humilhações, com certeza, porque uma mãe com 3 filhos ali, mas ela não desistiu. Ela entregou a sua vida para Jesus e, a partir desse momento, ela permitiu que Jesus fizesse a obra na vida dela. Então, seja você mulher, seja você homem, adolescente, criança, mas já com entendimento, não desista. E Deus, ele valoriza a sua história. Até o que a gente fez de errado serve como um testemunho. Existem coisas na minha vida lá de trás que eu me arrependo, a gente tem que ter o arrependimento, mas hoje eu entendo que serve como um testemunho, porque eu já passei por coisas, sabe? Eu sou também um testemunho vivo de um Deus que ama, que cuida, que recebe, que usa, sabe? E talvez você esteja sentado aí e pense: meu Deus, eu não tenho uma história extraordinária. Então, a partir de hoje, valorize a sua história, sabe? Pegue a sua história como bagagem, não deixa ninguém te parar. Tome posse da sua identidade em Deus. Você é filha amada, você é filho amado, sabe? Se você ainda não teve um encontro com Jesus, sabe? Ele deseja por isso. Sabe o que é ter um encontro com Jesus? Eu lembro que eu pensava assim: ser crente deve ser muito chato. Na verdade, a gente só tem que abrir mão daquilo que faz mal pra gente. Sabe? Ter um encontro com Jesus é falar: Senhor, eu te entrego a minha vida. Tô cansada de fazer do meu jeito, sabe? Tá tão difícil, tá pesado. É dar liberdade para ele fazer do jeito dele. Então, se tem alguém aqui que não aceitou a Jesus, a oportunidade é hoje. Você pode nos procurar no final do culto, tá bom? E você que já aceitou, que você permaneça firme no caminho. Que essas palavras, esses testemunhos aqui
de mulheres comuns, não são mulheres famosas, são mulheres comuns com erros, acertos, com limitações, com inseguranças. Porque todas elas, né, em algum momento se sentiram inseguras para subir aqui no altar. Mas eu sempre falava para elas como encorajamento: vocês não vão falar sobre vocês, vocês vão falar sobre o que Deus fez através da vida de vocês, sabe? Então, esse ano foram elas. Quem sabe ano que vem não pode ser você que está sentadinha aí no banco, sabe? Então, tome posse, principalmente você, mulher, da força que existe dentro de você. Quero agradecer também as irmãs aqui que foram corajosas e compartilharam um testemunho de vida aqui com a gente. E eu quero mais uma vez ler Salmo 126, 5, 6. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Agora a gente vai cantar um louvor. Vou pedir para o irmão Ramon, pode vir para cá, né? Ele vai ministrar um louvor, que foi o louvor que abrimos o congresso. Esse louvor diz: Deus estava escrevendo. Ele viu tudo que a irmã Arcelina passou. E, enquanto isso, ele ia escrevendo a história da irmã Arcelina, como vem escrevendo a minha história e a sua história. Quem aplaude o seu momento raramente aplaudiria sua história, pois eles não conhecem seu sofrimento, se agarraram somente ao seu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu com os nossos pais da fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando um gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você gostamos da parte que o mar se abriu e Israel passou. Pra si, o momento é o que importa. Da nossa história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente, Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu e Ele não despreza a nossa história. Glória a Deus. Ele não despreza a nossa história, Ele não despreza a história de ninguém.
E falando em história, o pastor chegou a falar com ela, não, né? Isso, tá? Eu quero chamar aqui agora, à frente, as dirigentes de culto, Val, Vanusa, Elizabeth, Liliane, Cristiane, Fernanda, Cari, Paula Gama, Juliana, Vanessa e irmã Tânia. Foram as dirigentes de culto, as irmãs, tá bom? Que deram aí uma palavra de dízimos e ofertas. E eu gostaria também de chamar a jovem Camille. Cadê a Camille? Camille, cadê a Camille? Isso. Isso. Cuidado com a cabeça aí. Isso. A Camille, ela foi a responsável pelos registros lindos que você viu nas nossas redes sociais. Enquanto as mulheres estavam aqui pregando, ministrando, as meninas dançando, ela trabalhava para o Senhor nos bastidores. E nós, né, a irmã Rosângela, ela abençoou aqui, como ela faz todo ano, com um pingente de ouro, para que fosse sorteado. Mas no momento do louvor, Deus falou ao meu coração, não vai ser sorteado, você vai entregar essa joia para Camille. Sabe? A Bíblia diz assim, lá em Provérbios, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a de muitos rubis. Então, que fique guardadinho no seu coração o valor que você tem para Deus. É um valor imensurável. E você já dançou, foi bênção. Hoje você está na mídia fazendo registro, que também é um trabalho de evangelismo, porque através dos vídeos que a Camille faz, pessoas estão sendo alcançadas, tá? E eu quero dizer para você que Deus te viu. Como disse aqui, mesmo você estando ali nos bastidores, Deus, ele viu. Então, eu entendo que essa honra é devida, tá bom? Obrigada por tudo, pelo seu carinho com a obra do Senhor. Deus abençoe. E agora o pastor irmão Carlos, eles vão entregar uma flor. Quero chamar também aqui as irmãs aqui que participaram com testemunho, tá? Pode vir para cá também, para que vocês sejam homenageadas, né, com essa flor, que é um carinho aí da igreja, tá bom? É uma singela lembrança para cada uma de vocês. Isso! Foi? Foram todas? Qualquer coisa junta mais aqui, ó. Pronto, eu vou pedir para que a igreja se coloque de pé, para a gente estar fechando o congresso orando, né? As mulheres comuns com histórias extraordinárias vão estender as mãos juntamente comigo, para que a gente possa abençoar a igreja, né? E agradecendo a Deus, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ele. Ele é o motivo de estarmos aqui. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que a gente venha fechar esse congresso com chave de ouro, agradecendo. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença. Queremos te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia e fidelidade. Queremos te agradecer porque o Senhor, como sempre, vai cumprir com a sua palavra. E eu sei, Deus, que o Senhor teve liberdade de agir no nosso meio. Eu sei que cada pessoa que entrou aqui neste lugar com o coração aberto recebeu do Senhor. Vidas foram transformadas, pessoas foram curadas, libertas. E eu quero te pedir, Deus, toma a vida de cada pessoa que se encontra neste lugar. Senhor, aquela pessoa que chegou aqui sobrecarregada, triste, desanimada, em nome de Jesus, que o Senhor venha como um bálsamo sobre a vida dela. Senhor, se existe alguém aqui oprimido, acorrentado, que precisa de libertação, Deus, em nome de Jesus,
que essa pessoa saia daqui liberta, Deus, pelo poder que é na tua palavra, Deus, porque os testemunhos são a tua palavra viva, Deus, através da vida dessas pessoas. Senhor, tenha liberdade em nosso meio, Deus, visita cada lar. Senhor, toma o nosso corpo, toma a nossa saúde, Deus, nas tuas mãos. Eu quero colocar em especial a vida de cada mulher, Deus. Como precisamos do Senhor, como dependemos do Senhor. E que bom que o teu amor nos alcançou. E hoje nós entendemos quem somos no Senhor. Então, Deus, independente do que aconteça daqui para frente, crava a nossa identidade, que foi a identidade que o Senhor nos deu, de filhas, de amadas, de libertas no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que cada mulher siga fazendo a diferença, Deus. Senhor, não permita que ninguém retroceda. Não permita que ninguém desanime, Deus. Senhor, em nome de Jesus, continua colocando o teu amor no nosso coração. Deus, Senhor, em nome de Jesus, fortalece, dá saúde, dá vigor, seja com a nossa igreja, seja com o ministério de mulheres, Deus, que verdadeiramente a nossa conexão seja real, primeiramente com o Senhor e depois umas com as outras. O nosso sentimento é de gratidão. Queremos também colocar diante do Senhor a vida da irmã Celina, a família dela. Deus, continua cuidando, continua guardando, Deus, que a história dela possa, Senhor, influenciar gerações. E, Senhor, nesse momento que o Senhor possa tocar no Marcondes de maneira diferente, Deus. Nós cremos que o Senhor pode. O Senhor sabe quantas vezes essa mulher tem te buscado, tem pedido, Deus. E mais uma vez, como igreja, nos juntamos à irmã Celina, pedindo pelo Marcondes, Deus. O Senhor o ama e o Senhor tem interesse em salvá-lo. Então, toca nele, Senhor, nesse momento de modo especial. Toca, Senhor, em cada filho, Deus, em nome de Jesus. E continua tendo liberdade de agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esqueçam, toda quarta-feira, como foi citado, nós temos o culto de estudo da palavra. Estamos com uma série maravilhosa que vai falar sobre o perigo dos piercing, o perigo das tatuagens, o perigo das músicas seculares, o perigo da piercing, vai falar sobre o Apocalipse, tem muitas, são várias séries que vão até o final do ano. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, nós aguardamos vocês e, mais uma vez, a nossa gratidão. E antes de encerrar, sim, irmã Cristiane. A paz, igreja. Eu queria só compartilhar com os irmãos que eu comentei na EBD, no dia que eu estava dando aula, do meu filho, né? E o meu filho já tinha feito a prova da Ordem dos Advogados várias vezes, não vinha passando. E na prova passada ele tinha ficado por 1/10. E ele, desesperado, chorando, poxa, mãe, não é possível, eu já não aguento mais fazer essa prova. E ficar por 1/10, não é possível isso. E eu falei para ele assim, meu filho, quem fica por 1/10 não fica por falta de conhecimento, fica por falta de dependência de Deus. Deus quis te mostrar que não é a sua força, não é o seu estudo, não é a sua inteligência, mas que você precisava estar na dependência dele. Esse 0,1 que faltava, era Deus que faltava na tua vida. E ele escutou o conselho, e ele estava na igreja, e ele se dedicou, e ele buscou a Deus, e ele se entregou, e na igreja em que ele está, ele trabalha na mídia, ele está se entregando totalmente às coisas de Deus, tem ministrado na vida das pessoas, influenciado pessoas a encontrarem Jesus. E essa semana, esses dias, a gente recebeu a notícia que ele foi aprovado no exame da ordem. Ele já é um advogado para a honra e glória do Senhor. Amém. Obrigada. Glória a Deus. O filho dela é fruto daquela campanha da cadeira, né? Nós falamos, olha, abençoe que Deus vai salvar pessoas, ainda que não seja aqui, mas Deus vai salvar em outros lugares. A filha também começou? Glória a Deus. A obra que Deus começou, Ele não vai parar na tua vida e na tua família enquanto não for o dia perfeito, tá bom? Por favor, eu não posso deixar também de honrar essa mulher. E aqui, o mês de janeiro e fevereiro foi um mês muito pesado para nós, né? Fomos atacados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Mas essa mulher de 1,55 m, junto com a Arcelina ali, mesma medida, mas ela foi forte e nós somos gratos a Deus. Espero que as mulheres da igreja continuem te honrando, não por você ser a esposa do pastor,
mas pelo trabalho que você tem feito. E eu que estou ao seu lado há 30 anos, sou testemunha da dedicação, do carinho, do zelo e o quanto você sofre e o quanto você ama a igreja, a obra de Deus, o reino de Deus, e em especial esse ministério tão frutífero. Nem florescer, ele floresce. Já está dando frutos aqui, a prova. Isso aqui, ó, são discípulas de Cristo que se espelharam em você. Que Deus te fortaleça. Eu até falei para ela que eu não queria dar flor, porque flor todo ano a gente dá. Mas eu quero te honrar com palavras, e palavras verdadeiras, e você sabe que é. Eu sou grato a Deus, porque essa igreja, ela começou, não foi por mim. Eu estava tão quebrado e tão triste, tão magoado, que Deus falou com ela. E ela me deu a palavra de ânimo para que hoje você estivesse vivendo essa transformação de Deus. Então, esta é a Paula. E por isso, e lembro-me perfeitamente quando a gente decidiu, depois de 7 anos de ministério, a sua ordenação poderia começar no primeiro mês da igreja, como muitos fazem. Mas demorou 7 anos. 7 é o número da perfeição. E eu lembro que quando nós conversamos e eu falei com ela sobre isso, ela ficou apavorada. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar diante de Deus. A hora que você realmente estiver cuidando das ovelhas, você se torna, biblicamente, uma pastora. Porque ser pastor não é pregar, é cuidar de ovelhas. Então, quando você estiver cuidando de ovelhas, você é o sinal de Deus. E veio a pandemia, e aconteceu algo, uma ovelha contraiu o vírus de maneira muito agressiva, e teve que ir para dentro da nossa casa. E eu não podia cuidar, porque era mulher. Dar banho e todo o processo necessário que era preciso ser feito. Eu fiquei extremamente de mãos atadas. Eu não pude, como pastor, só orar. Eu não pude fazer nada a não ser orar. Mas ela orou, aconselhou, orientou, deu banho, fez tudo o que era necessário para que ela literalmente fez o que um pastor faz. Pega a ovelha e coloca aqui, ó, e carrega. E aquele foi o sinal. O teu ministério. E hoje está aqui a prova de mulheres que você tem ajudado a carregar simbolicamente. Mas aqui estão as histórias. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha de unção, que o Senhor te capacite cada dia mais, que o Senhor guarde o teu coração de toda seta, que a sua mente seja sempre uma mente em Deus. E eu faço uso da oração que você mesmo coloca diante de Deus. Levo a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Que o Senhor sempre conserve a sua mente em Deus e o seu coração nele. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Deus te abençoe. As mulheres, ela já honra vocês e vocês já honram muito, né? Continue honrando, ela precisa de ajuda, ela precisa desse apoio e vocês são muito especiais na vida dela, tá bom? De cada uma de vocês, muito grata mesmo, né? E o que a gente vive é de verdade, e que a gente persiga isso até o fim, sabe? Que a gente lute para viver uma verdade todos os dias. Amém. Agora sim, me perdoe, estenda a sua mão em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre tudo aquilo que está na sua vida, seja sobre a sua mente, corpo, alma e espírito te dando paz. E que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre também a família da irmã Arcelina, seja em especial sobre todas as mulheres da igreja e sobre a vida da pastora desta igreja, e que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga: vá em paz, que o Senhor te guarde, os visitantes sejam sempre bem-vindos. O sorteio, para quem quer participar do sorteio.